Fala, meu querido e minha querida, tudo bem com você na bênção? Firme, forte e constante no Senhor? Então permaneça assim, porque eu tenho certeza, a convicção de que Deus ele vai honrar a sua fé. Estamos de volta com mais um podcast Hora Extra, fazendo além daquilo que a gente imagina, do que a gente pode. Na verdade, a gente acha que pode alguma coisinha, mas quando a gente vai descobrindo que nós podemos fazer muito mais, aí é bom demais. E é por isso que nós sempre trazemos alguém que vai falar um pouquinho mais do que já faz na sua rotina, né? Fazer um agradecimento todo especial à Ridger Comunicação, que está nos cedendo esse espaço maravilhoso aqui em Campinas. A Ridger Comunicação é uma das maiores comunicadoras que nós temos aqui no Brasil. E você quer gravar o seu podcast, quer gravar o seu treinamento, então procure a Ridger aí nas redes sociais e já faça o seu orçamento e venha para cá que vai ser muito bom. Também quero fazer um agradecimento todo especial ao pessoal da Altec Designer. Então você que quer fazer uma fachada bonita aí, esquadrias de alumínio, portas, enfim, tudo que você precisa para deixar ainda mais bonito o seu projeto, você encontra na Altec Designer. E hoje tem um aqui, sem mais delongas, tem uma pessoa aqui que é muito especial para mim, muito mesmo, vocês vão entender porque faz parte da minha vida, é ator, é estudante, agora está se achando aí, participando preparando para um musical. Quem será que está comigo aqui hoje, hein? Quem será? Então, senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes, sem mais delongas, vamos receber com muitos aplausos a ele, João Marcos Cruvinel de Oliveira. Coisa boa, seja bem-vindo, meu filho, tudo bem? Muito obrigada, estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade, de estar tendo esse podcast aqui com o Senhor. Estou muito feliz, é a primeira vez que eu venho aqui, né? E agora eu quero ver se você tem alguma pergunta inicial, assim, pra mim. Eu tenho muitas, cara, muitas mesmo. Filhão, vamos lá, eu vou fazer uma série de perguntas, porque como eu disse, você é ator, né? Sim. E de repente, hoje você está com quantos anos? Tô com 12. 12 anos. O Marcos tem 12 anos, você é estudante. Sim. Tá fazendo qual ano no colégio? Tô fazendo o 7º ano C. 7º ano C. É crente? Sim. Fala isso. Mais importante, né? É o mais importante. E eu quero começar com essa pergunta, porque assim, como que é para você com 12 anos, né? Crente, cristão, e você estuda num colégio cristão? Não. Não. Como que é para você o dia a dia ali na escola? As dificuldades, tem dificuldade? Não falando na questão de ensino, não falando mesmo o convívio com a maioria dos outros alunos. Sim, esse é um assunto bem importante, né? Porque às vezes atrapalha muito, porque não só no caso, assim, de todas as escolas eu sei que tem isso, né? Dos alunos ficarem gritando, bagunçando, mas isso é normal. Mas às vezes atrapalha muito quando, sei lá, eles ficam falando palavrão, sabe? Isso atrapalha muito, porque muitos lá não são crentes, né? Eu sinto que eu quero fazer alguma mudança lá, mas parece que tem uma trava, assim, que me impede, sabe? Aí é bem complicado, né? Porque às vezes tira o foco, entendeu? Uhum. E você acha que é complicado porque assim, o ambiente são muitos, né? E crentes lá, vamos falar crentes, né? Na sua escola tem quanto? Na sua sala, por exemplo, que você sabe que é cristão? Na minha sala, acho que 2, 3. Uns dois. Mas eles também nem falam que são crentes, ou falam? Não. Não Então, ficam tipo, eu sou crente ali. tá. E como que você faz para não se contaminar com essas coisas? Porque eles falam muito palavrão, o ambiente que está ali, né? Um ambiente esquisito, as conversas devem ser estranhas também. Como é que você faz para não se contaminar com essa galera? Olha, eu nunca falei isso pra ninguém, né? Mas às vezes, sempre antes de ir pra escola, às vezes, ou quando eu acordo, quando eu vou dormir, fazendo oração, peço pra Deus me guardar, né? Pra não me deixar contaminar com as coisas do mundo. E tá sendo bem efetiva, né? Graças a Deus. Graças a Deus, mas não é fácil. Não, não é fácil. E aí, agora se a pessoa, de repente, um menino tem sua idade, uma menina tem sua idade, que está nos assistindo agora, e ele fala assim, eu não vou na igreja, mas eu sou crente. Você acha que é mais fácil ele cair em tentação ou Olha, não? eu acho que é muito mais fácil ele cair em tentação, porque se ele não for à igreja, ele não vai conhecer os princípios de Deus, sabe? Okay. Então acaba que ele pode acabar cometendo um pecado, alguma coisa sem ele mesmo saber. Então se acontecer alguma coisa com ele, se ele morrer, né, acontecer isso, ele pode não ir pro céu, porque ele pode ter cometido um pecado e não ficar sabendo, entendeu? Tá, então quando o adolescente, a criança, o jovem vai para a igreja, então ali ele vai aprender os princípios, os valores. Então, pelo que você está me dizendo, é isso que vai fortalecer ele dentro da escola. Sim, é isso que pode fortalecer ele para ele não se contaminar assim, com as coisas do mundo, para não se contaminar com as pessoas más, entendeu?
Eu entendi. E agora, vamos lá. Então você tá na escola, além de fazer isso, você faz teatro também. Você faz teatro dentro da escola? Dentro da escola não. Lá não tem uma parte assim de teatro, um curso assim de teatro, lá não tem. Mas eu tenho uma escola lá em São Paulo, né? Ah, peraí, Todo que a gente ia falar sábado. dessa escola antes. Peraí, você Ah, começou a tá. fazer teatro aonde? Comecei a fazer teatro nas igrejas, Nas né? igrejas. Mas com quantos anos, você lembra? Não A sua lembro. primeira Acho que foi a minha participação? primeira participação, acho que foi com 6 anos, no Hipotermia ou Esquecer e Crescer, que eu entrei pra apresentar a Verdade. peça. Eu tava muito trêmulo nesse momento. Tava tremendo muito, tava muito. Tava afobado, assim, né? Tava com medo de eu errar, fazer alguma coisa errada. Mas pelo menos deu tudo certo. E acho que essa foi a minha primeira apresentação, assim, no palco, né? Verdade, foi mesmo. Foi a estreia da peça que a gente ia fazer, né? Esquecer Foi. e Crescer. E aí você foi. Ah, não, foi Esquecer e Crescer. É, E você foi e apresentou o ministério, falou de tudo, né? sim. E aí depois você gostou do teatro. E quis entrar mais a fundo, assim, porque o teatro é bem legal mesmo, melhora sua dicção, sua memória, né? Ajuda bastante, assim, no cotidiano, né? Porque teatro não é só você subir e fazer, assim, eu subo, eu leio o texto e pronto, acabou. Você tem que interpretar o personagem, né? Você tem que ser o personagem, você tem que agir como ele, você tem que primeiro criar uma história, assim, então ajuda bastante no raciocínio, né? Você também tem que decorar o texto, ler o texto, porque senão suas frases ficam sem sentido, né? Ficam com emoções diferentes. Então você tem que ler o texto inteiro e não entender só a sua fala, entender a fala dos outros também. Cara, seu pai deve ter muito orgulho de você, né? É, Mas e aí você começou a fazer teatro na igreja, e aí você lembra que o desafio porque o primeiro texto grande, vamos dizer assim, porque tem falas que são pequenininhas, a gente entra, às vezes entra, a primeira peça que eu fiz, eu entrei mudo e saí calado, mas eu tremia tanto assim, eu fiz o pai de Jesus, eu fui José, sabia? que Esse eu não legal. sabia, né? Não, essa E eu eu não fui sabia. José e eu entrei, aí eu falava pra moça, o que que eu faço? E ela falou, você só entra do meu lado. E eu falei, o que que eu faço? Aí você pega o filho e levanta. Eu falei, o que mais? Ela, você só ri. Eu falei, tá, só que a criança não era era uma criança de verdade. E a minha mão ficava Nossa, assim, ó, tremia assim, eu segurando. Aí eu ria, sabe o riso? Você nunca teve isso, né? Mas é um não. riso de nervoso, ficava tremendo os beicinhos assim, é muito engraçado. Então, o primeiro personagem que eu fiz, acho que na vida, foi José, que eu entrei mudo e saí calado. Mas agora você teve um personagem, vários, né? Que no último Natal você fez um personagem bem importante, né? Sim, eu fiz na peça de Natal, na Família da Fé, eu fiz o Tomás, né? E acho que foi meu primeiro realmente texto grande, né? Porque eu ficava praticamente a peça inteira em cena, né? Poucos momentos eu saía, ou poucos momentos eu não estava lá. E também poucos momentos eu não tinha texto, né? É verdade? Sim, assim, eu sempre interagia com tudo, com todos os personagens, com o ambiente, sabe? Foi bem difícil, assim, nos primeiros momentos, mas eu vou falar uma coisa, assim, que é verdade, né? Eu já contei pro senhor, contei pra mamãe, mas eu vou falar de novo, Pode né? falar. Que eu tava tendo uma dificuldade, assim, de decorar texto, eu não tava conseguindo decorar porque o texto era gigante, né? Aí teve um ensaio e simplesmente o texto veio na minha cabeça, memorizou, assim, do nada. Aí daí eu sei que foi Deus, né? É a única explicação possível, porque, assim, eu não fiquei estudando o texto o dia inteiro, o senhor sabe disso, né? Sim. Eu não fiquei assim, olhando o texto horas olhando o texto, né? Só veio na minha mente. E eu tinha dificuldade naquela época de decorar texto, porque os meus textos sempre eram curtinhos, né? Então, acho que essa foi meu primeiro texto grande. Eu não posso falar que eu tive dificuldade, porque Deus colocou assim na minha mente, né? E hoje em dia eu sou muito grato por isso, né? E aí, é engraçado você falar assim naquela época, né? É, Parece que faz muitos anos sim, atrás. mas são alguns Foi agora, meses. foi alguns meses, foi no Sim, Natal, né? É muito foi. legal. Então, assim, para quem tá querendo ingressar nessa carreira de ator, né? É, acho que a primeira dica que você já deu, o ser ator não é só subir no palco Sim. e É. fazer. Fazer de qualquer jeito. Você tem que ter emoção, tem que entender a história do personagem, entender a emoção da cena, né? E você acha que o fato de você ter entendido, buscado tudo isso, né? O entendimento, facilitou na hora de você decorar o texto? Facilitou bastante, né? Eu entender a história do personagem, entender o humor dele em certos momentos, né? Entender se ele é um personagem chato, um personagem engraçado, sabe? Isso ajuda bastante.
Que bacana. Agora eu vou falar então você está estudando, né? Você estava dizendo que você está estudando em São Paulo. Tô na escola Bezalel, né? Bezalel. Do CNC, e eu tô muito grato lá por estudar, porque é uma ótima escola, ensina bastante coisa, e já vou me preparar para fazer meu primeiro musical. É o primeiro musical. Aham, é. Que legal. Tô muito animado, E qual né? que é o seu personagem que você vai fazer? Meu personagem é um negocinho, É um ele é o negocinho? assistente do personagem, tipo, vilão principal, sou assistente dele. Assim, ele tem poucas, mas ao mesmo tempo muitas falas, né? Ele tem Que legal. falas, mas as falas dele são curtas, sabe? Né? Ele não tem falas muito grandes, entendeu? Uhum. Então é até que fácil decorar o texto, né? E eu tô muito feliz por fazer esse personagem, fazer pelo menos um personagem que aparece bastante, né? Que legal. E qual que é o nome do espetáculo? Já tem? Espetáculo é o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe. É o Pequeno Príncipe, alguma coisa que eu não lembro. Tá, é porque é uma releitura, na verdade, Sim. né? Não é vamos dizer, o primeiro, né? Porque tem algumas releituras que são feitas. Então, Sim. essa é feita pela Bezalel. A Bezalel é uma escola cristã, né? É. Do Giovanni Si, que nasceu aqui, inclusive, na cidade de Campinas, né? E aí que está completando 24 anos agora, tem que falar, aproveitar e fazer um momento propaganda, né? Então, dia 30 agora, né? Dia 30? Dia Desse 30 vai ter o Jardim do Inimigo. Ah, é? Vai ser as últimas 2 apresentações desse ano de 2024. Nossa. Porque a Giovanni está completando 24 anos de vida, cara. Uau. É uma longa história, né? Sim. Então, assim, aí você está aprendendo lá todos os sábados, e eu vi que você está aprendendo a dançar. Antes eu não sabia dançar. Você tá de prova, principalmente. Quando eu tentava dançar, eu tinha até vergonha, né? Eu tentava dançar e saía tudo torto, assim, né? Aí agora eu tô aprendendo a dançar também, né? Isso eu tô muito feliz, porque dançar é bem legal. E talvez eu faça sapateado, que é uma coisa muito legal que eu sempre quis fazer. Porque o sapateado, eu sempre fiquei impressionado por aqueles barulhos do sapato, né? É bacana. Aquele... É muito bacana. Então vamos lá. Se você pudesse olhar você pode olhar para essa Sim. câmera aqui e você vai dar um recadinho para mamãe, para o papai, que de repente não sabe, vou colocar meu filho nisso, naquilo, porque às vezes tem criança que não tem aptidão, ela não é boa no esporte, no futebol, nisso, naquilo, às vezes o pai insiste, né? Então, de repente, se você pudesse dar um recado para essa mãe, para esse pai, aproveita essa câmera ali. Olha, atenção, mães e pais, né? Porque assim, você tem que primeiro descobrir o que o seu filho é bom. Você tem que descobrir se ele é bom em teatro, se ele é bom em futebol, se ele realmente é bom em atuar, se ele é mais extrovertido ou introvertido. Isso é bem importante porque depende muito disso que vai ser a profissão dele no futuro, né? Então você tem que primeiro descobrir o seu filho, descobrir se ele qual a profissão certa para ele, qual o jeito certo que ele deve seguir, o caminho certo, né? E também recomendo bastante, mesmo que, assim, seu filho seja meio quietinho, meio ali no canto, tenta colocar ele numa escola de teatro, porque teatro solta bastante você, ele vai fazer novas amizades, né? Vai ser bem emocionante para ele também, né? Que provavelmente ele já vai fazer uma apresentação também, assim como eu, né? E vai soltar bastante ele, vai soltar a fala, assim, a dicção, talvez ele tenha uma dicção péssima, fale tudo embolado, mas talvez a dicção dele até melhore. Então, essa é a dica. E também eu quero falar uma coisa, papai. Diga. Eu convidei ele com a produção. E agora a gente vai inverter os papéis. Ele vai Como trocar assim? de lugar. Trocar Agora de lugar? eu vou te entrevistar. Tá brincando? É verdade. Você vai mudar agora o negócio? Sim, agora eu vou ser o dono daqui. É mesmo, dona Fabiana? A Fabi, agora todo mundo você vai ser envolvido? entrevistado. Eu vou ser entrevistada? Sim. Eu vou ser mesmo? entrevistadora agora. Então, peraí, deixa eu falar para você respirar. Eu quero te agradecer por você estar aqui no nosso podcast. Está recuperando aí de uma gripe, né? Se você quiser ir mais para trás, dar aquela fungada. Normalmente a gente não faz isso, mas você pode dar aquela fungada. Aquela fungada. Minha assim. voz ficou meio travada, assim. Não, mas ficou boa a sua voz, tá muito boa. É que eu tô fazendo isso porque eu tô nervoso. Você vai me entrevistar. Eu vou te entrevistar agora. Você vai ser entrevistado. Vamos trocar de cadeira. Tá bom, então vamos lá. Vamos lá. Mas a gente vai trocar literalmente de cadeira? Literalmente. É isso? Tá tudo combinado assim? Sim, tá tudo combinado. Então vamos lá, abre aí pra gente, né? E vamos lá trocar de cadeira. Só vocês que inventam, né? Essa trocada de cadeira. Pronto, troquei de cadeira. Pronto. A cadeira está trocada agora. Trocado. Deixa eu arrumar pra você. Vamos lá. Meu Deus. Eu Ai. não vou nem me ver agora na TV. Não. Então vamos lá. Bora. Bora lá. Vamos começar do começo. Do começo.
Vamos começar bem do comecinho. Tá bom. Onde você nasceu, primeiramente? Onde você nasceu? Foi complicado pra viver, assim? Eu nasci em São Paulo, capital, né? Um lugar bem complicado. Nasci, fui criado na favela. Na época a gente chamava muito de favela, né? Barraquinho de madeira, rua de terra, ou não tinha banheiro dentro de casa, Nossa. o banheiro era lá fora. Nossa. E eu morria de medo, porque assim, atrás de casa tinha um córrego, e Ah, aí o banheiro era no meio das bananeiras. nossa. E aí os meus tios, que a gente foi criar tudo junto, eles falavam assim que tinha uma bruxa que ficava no meio da bananeira. Aí eu morria de medo, né? Mas eu que fui criado em São Paulo, um lugar, na época não era muito fácil, mas assim, as coisas foram acontecendo de uma maneira muito legal e graças a Deus minha infância foi muito bacana ali em São Paulo. Que bom. Então, como que foi? Qual foi a primeira vez que você aceitou Jesus? Qual foi a igreja? Onde foi, né? Bom, eu nasci, fui criado em São Paulo e dentro da igreja também, né? Fui criado na Igreja Assembleia de Deus e na Igreja Deus e Amor. Por quê? Porque a minha avó ia na Igreja Deus e Amor, que era pertinho de casa. Era bem pertinho. E já o meu avô, ele era presbítero em uma Igreja Assembleia de Deus que era um pouco mais distante. Então, durante a semana a gente ia na Deus e Amor e no domingo a gente ia na Assembleia de Deus. E ali, assim, eu digo que assim, quando criança, fui criado na igreja, né? Olha que cena interessante, gente. Podia ter uma câmera para mostrar o Podia Pedrinho. mesmo. Não é possível que não tenha uma câmera aqui. Você viu? Ele foi assim, Sim, ó. foi tudo Aí agachadinho pra arrumar assim. a câmera lá. Ô, Pedrinho, esse é o cara. Parabéns. Olha o Ai. show de transmissão que tem aqui na rede. A É. galera que faz de tudo, cara. Vocês são bons demais. Vocês têm. Olha aqui. Não, vou ter que filmar. Espera aí. Vou ter que filmar, vou colocar. Olha isso que ele tá fazendo para não aparecer. Muito bom. Ai, Muito ai. bom, Pedrinho. Parabéns. Bom, então assim, voltando, né? É tudo para ser um show para você, né? É um show, isso que é bom. Isso que eu falo do Hora Extra, João Marcos, aproveitando, porque assim, tem uma galera que a gente vê o trabalho que eles fazem, mas não vê o que eles fazem fora das câmeras, ali nos bastidores. E tem uma galera incrível que trabalha aqui na Ridger, né? Mas deixa eu voltar lá, então. A pergunta era quando que eu me converti. Sim, em qual igreja você se converteu? Na verdade, eu fui criado na igreja, mas eu não tinha essa compreensão de ter que aceitar Jesus. Eu fui criado e pronto, né? Aí eu me converti de verdade mesmo, já tinha 27 anos. Sofri Nossa. pra caramba, filhão. Sofri muito nessa época, porque fiquei longe da igreja, longe de Deus. E aí quando eu tive a consciência que realmente eu precisava entregar minha vida para Jesus, e foi o que eu fiz, e foi a melhor escolha da minha vida. Entendi. Você falou que você aceitou Jesus com 27 anos. Sim. Você falou que foi muito tormento e tal. Então, Foi. fala um pouquinho do que aconteceu dentro desses 27 anos. Uau, então assim, eu vou ser bem breve, assim, porque são muitas coisas, mas um lugar onde eu cresci, assim, não tinha muita perspectiva de vida, tipo assim, a gente não tinha eu vou ser isso, vou ser um empresário, vou ser aquilo e tal, porque a gente não tinha a facilidade de uma boa escola, não tinha cultura e tudo mais, então eu achei que nem ia chegar aos 20 anos de idade. Caramba! Eu achei que ia morrer antes, né, porque tinha muito tráfico, muitas coisas, então eu achei que não iria chegar a ter a maioridade, né? O que acontece? Então, aí nesse passar de tempo que aconteceu nos meus 15 anos, eu comecei a sofrer com uma depressão, porque tinha um tio que eu amava muito, gostava do tio que eu mais gostava, e ele foi assassinado. Nossa, que triste. Ele foi assassinado e a partir dali eu comecei a ficar muito depressivo, porque aquele tio era como se fosse um pai para mim, uma referência. Eu tinha o meu avô, mas meu avô trabalhava muito, então eu não permanecia muito em casa. Já o meu tio, ele já estava mais em casa, então ele puxava minha orelha, brigava comigo, falou, não pode fazer isso, Marquinhos. Eu tinha uma voz assim, Marquinhos, você não pode fazer isso. Então ele era muito alto, filho. Nossa. Então eu tinha medo dele, então por respeito eu não fiz um monte de coisa. Mas quando ele foi assassinado, então eu comecei a sofrer com depressão, então eu era muito deprimido. Então fui fazer as piores coisas da vida procurando preencher esse vazio. Então, assim, graças a Deus nunca usei droga e tudo mais, mas bebia muito, então saía para as baladas direto, meti muita briga, apanhei muito, né? Porque não era de ficar arrumando confusão, mas eu ia apartar a briga dos outros, só que não era tão forte, eu apanhava, né? Então foram tempos, assim, bem complicados. Larguei a escola,
né? Por Porque que você largou a eu escola? tinha um sonho de ser jogador de futebol, essas coisas, dançarino eu dançava, você sabia, né? Sim. Eu dançava e dançava muito bem. Então, assim, a gente passava o dia ensaiando, jogando bola, à noite ensaiando. E aí apresentava em muitos lugares. Então, eu tinha um sonho de um dia fazer parte dessa classe artística e ser famoso dentro da dança, que a gente dançava o street dance, né? Que chamava street dance, hip hop e tudo mais. E aí passou esse tempo e a vida foi só piorando. Só uma decepção atrás da outra, piorando. Por quê? Porque eu estava sem Deus e sem Deus a gente não é nada, né? Só tem tristeza. Mas aí teve um dia que eu falei, não, eu vou aceitar Cristo, porque eu lembro que eu falei que fui criado na igreja. Sim. Então aí a raiz ficou no meu coração, né? Eu sabia que a solução para tudo era Deus. Então foi quando eu corri para uma igreja chamada Deus e Amor, que fica aqui em Campinas, e era a única igreja que estava aberta à tarde e que tinha culto à tarde. Por isso que eu gosto de fazer culto à tarde. E eu corri lá, era 3:30 da tarde, o pastor pregou e eu entreguei minha vida totalmente para Jesus. E hoje, graças a Deus, eu vivo feliz. Ah, que bom, né? Mas, assim, entrando mais no assunto. Você falou, né, que teve uma vida bem complicada nesse momento. Você falou o quanto foi complicado, né, que estava com depressão. E qual foi o gatilho, assim, pra você decidir se converter? Teve uma noite... Você faz pergunta muito inteligente. Você combinou tudo isso? Não, tô inventando agora. Isso é muito bom. Então, assim, o gatilho foi, na verdade, já não aguentava mais. Eu tinha tentado suicídio e eu tive metido uma briga anterior, tentei suicídio. E como que foi essa tentativa, né? A avó tomava muitos remédios para a saúde, pressão, coração, uma série de coisas. E aí eu fui lá e tomei aquele porção de remédio. E eu lembro que eu coloquei os pés debaixo da cama, assim, fiquei sentado. Aí o corpo estava começando a inchar. E eu peguei a Bíblia, abri a Bíblia e falei assim, Deus, se o Senhor existe, o Senhor vai ter que falar comigo. Eu vou abrir a Bíblia e o Senhor vai falar comigo. Aí eu abri a Bíblia uma vez, aí tinha um Ezequiel alguma coisa, era um texto forte. Eu falei, não, isso aqui não é não. Abri de novo, não era. Aí eu falei, tá vendo, o Senhor não existe. Aí eu falei pela última vez, falei assim, se o Senhor realmente existe, é a última vez que eu vou abrir a Bíblia. E o Senhor vai falar comigo. E aí, só que eu já tinha tomado um monte de remédio, tinha mais uma porção que estava ali tomando. E aí eu falei, quando eu abri a Bíblia, tem algumas Bíblias assim que tem a divisão do Novo Testamento e Velho Testamento, tem 2 páginas em branco. E quando eu abri a Bíblia, estava a página em branco. Falei, pronto, Deus não existe, quer que eu morra mesmo. E ali estava determinado que eu falei, pronto, é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que morrer. E aí o que aconteceu? Na mesma hora o telefone tocou, tinha telefone fixo naquela época, Sim. né? O telefone tocou, eu atendi, e aí um rapaz lá de Belo Horizonte, eu queria muito que ele visse esse vídeo, o nome dele é Guilherme, quem sabe Deus chega até ele, né? E ele foi muito usado por Deus, e ele falou, quero falar com o Kaique, que é o seu tio, né, meu irmão. E eu falei, não, o Kaique não tá aqui, eu tava bravo, a voz não saía, eu já todo inchado e tal, e o Brian não tá aqui não, ele quer falar com ele, não quero, mas ele não tá aqui, eu já disse. Aí na hora que eu ia desligar, ele gritou, Marcos, para, Marcos, me atende. Aí eu falei, o que você quer, mano? Aí ele falou assim, é que Deus mandou você abrir a Bíblia agora em Isaías, capítulo 40 e tal, e falou certinho. E quando aí ele desligou, falou, abre lá agora, porque Deus vai falar com você. E eu desliguei. Uau. E quando eu abri lá, procurei, estava lá falando que Deus tinha me escolhido no ventre da minha mãe, coisa e tal, que ele tinha um futuro e papapá. Aí, pronto, eu chorei, mas falei, agora eu tomei um monte de remédio, vou morrer, o que adianta? E aí, o que aconteceu? Eu apaguei. No dia no dia seguinte eu acordei e a única coisa que eu queria fazer era entregar a vida para Jesus. Ali eu estava decidido. Então, eu experimentei o fundo do poço para poder saber que só quem podia dar solução, trazer solução para a minha vida era Jesus. E aí eu corri para a igreja. Então esse que foi o start, né, na minha vida. Eu falei assim, ou eu faço isso ou eu morro. E não é só uma morte física, é uma morte eterna ali no inferno. Então não, eu quero Jesus. Aí foi o que eu fiz. Uau, isso é bem impactante, né? Mas agora eu também tenho outra pergunta. Você já tinha falado da sua primeira interação assim, com o teatro, que você era José segurando Jesus, Sim. Né? Mas qual foi a sua primeira realmente interação que você falou, assim, teve falas? Tipo, não precisa ser falas longas, assim. Qual foi a sua primeira interação de verdade mesmo? Então, aí já foi junto com o Giovanni Si, né? Eu entrei para o Ministério Giovanni Si, a gente fez a primeira viagem. E eu me lembro que o meu irmão falou assim,
que eu queria entrar no ministério só para carregar mala, essas coisas. E ele falou, não, você vai fazer um texto. O seu texto, seu personagem vai ser Jesus, na peça O Jardim do Inimigo. E eu peguei o texto, na verdade não tinha texto, eu tinha que assistir a fita cassete, Nossa. conforme Jesus ia falando, eu ia escrevendo. E assim foi. Mas não foi o primeiro personagem que eu fiz. O primeiro personagem foi uma peça chamada Surpresa na TV. Uma peça muito legal, muito animada, divertida, mas ela muda assim, muito forte, muito impactante. E eu fazia um dos personagens, eram três apresentadores, eu era um dos três ali, e era muito legal. E como tinham duas pessoas me apoiando, né? Então se eu esquecesse o texto, eles iam junto comigo. Mas graças a Deus, Deus deu graça e eu não esqueci, fui no texto, fui embora. E o mesmo aconteceu com a peça O Jardim do Inimigo, aí fazendo Jesus. Então o primeiro personagem foi um personagem que não tinha nome, da peça Surpresa, que é um dos apresentadores. Eu parecia o Máscara, sabe? Ah, sim. Porque minha roupa era igualzinha do Máscara, só faltava a máscara e o chapéu, né? Mas foi lá em Vitória, no Espírito Santo. Foi a primeira apresentação que eu fiz e que teve texto. Ah, entendi. E agora, já que o Tio Kaká, né, o seu irmão, tem um projeto lá em Angola. Qual foi a primeira vez que você foi em Angola e por que você decidiu morar lá por algum tempo? Então isso foi muito legal, porque esse Angola, na verdade, é engraçado, porque a gente foi criado na igreja, a gente sempre ouvia falar que tinha muito missionário na África e tal, então depois de se converter a gente nunca pensou, vamos fazer um projeto lá na África, mas teve um dia, então, que o meu irmão, ele falou com a gente, falou, olha, nessa madrugada eu não consegui dormir, e Deus estava falando comigo sobre crianças, eu ouvia crianças chorando, e aí eu não conseguia dormir, peguei um vídeo, fui assistir de uma missionária que estava em Angola, na África, e ele ficou impactado e ele falou, nós vamos para a África, e eu vou primeiro. E aí foi quando ele ficou impactadíssimo com a história da África, de Angola. Angola foi um país que foi atacado pela Guerra Civil, terrivelmente atacado pela Guerra Civil. Foram mais de 30 anos de guerra, mais de 2 milhões de mortos, centenas e milhares de viúvas, órfãos. E aí ele foi e a gente começou a orar então por África. Começamos a orar, e aí foi quando Deus apresentou a mamãe, né, que aí o maior presente que eu recebi. Nos casamos já com a intenção de morar em Angola, porque Deus tinha dito que a gente iria para lá e ali a gente teria um orfanato para cuidar de 1.000 crianças. E só que precisava de alguém para cuidar. Então foi quando Deus nos apresentou aí a mamãe, a gente casou, 6 meses se conheceu e se casou em 6 meses. E aí com a intenção de morar já em Angola, de morar já na África. Então quando nós nos casamos, fomos para lá em 2007, o Kaká foi em 2006, a gente foi em 2007. Fomos ver a terra, 2008 eu voltei, e foi quando Deus falou, vocês vão morar aqui. E aí Deus confirmou no coração da mamãe, né? Falei isso, um beijo para a mamãe linda. E aí nós fomos então morar em África, e começamos um projeto lá, com 90 e poucas crianças, e hoje a aldeia Nissi já tem 1.500 crianças, quase que 1.500 crianças, mais de 250 viúvas que são atendidas. É um complexo enorme, coisa mais linda que existe lá. Existem pessoas do ministério trabalhando hoje lá. Então, Deus nos deu essa honra de sermos um dos primeiros a pisar naquele lugar. Uau, então, assim, não foi uma decisão minha, né? Foi algo que Deus colocou no nosso coração e nós fomos impulsionados pelo Espírito Santo a fazermos a vontade dele, só isso. Ah, entendi. Você já fez várias peças assim pra Família da Fé, né? Fez a peça de Páscoa, de Natal, fez um monte de outras também à parte, algumas esquetes, né, que são peças mais curtas. Mas qual foi sua primeira peça que você dirigiu, assim, que você criou? A primeira? Sim. Boa pergunta, né? Deixa eu lembrar aqui, agora meus cabelos brancos estão revelando. Mas a primeira, eu acho que foi, fora as esquetes, né? E eu acho que foi uma peça chamada Inexplicável Amor. Não faz tanto tempo assim, foi antes da pandemia. E foi um desafio, porque até então eu só era dirigido, né? Então só tinha feito o personagem só os personagens, só sendo o ator. E de repente veio o desafio de escrever uma peça. Então foi de Páscoa, se eu não me engano, acho que foi 2018, uma coisa assim. Eu acredito que foi. E aí foi um texto maravilhoso, 2018, 2019, uma coisa assim. E foi realmente, simplesmente foi maravilhoso, né? Foi muito impactante. Muitas pessoas ficaram impactadas. E de lá para cá a gente vem
tendo esse desafio. Eu acho legal a pastora Beta, falando isso, um abração para a pastora, um beijo no coração de todos vocês, da família Fonseca, que ela tá sempre assim, ela fala, foi bom, foi maravilhoso, mas o próximo não pode ser igual e nem menor que esse, tem que ser superior. Então ela tá sempre me esticando, então a gente está sempre pesquisando, buscando informações, porque o Natal a gente já sabe que o auge é então o nascimento de Cristo, e aí já o auge da Páscoa é o quê? É a ressurreição, né? Então, o que trazer de diferente sem fugir da palavra? Então, é um desafio muito grande e a gente está nessa pegada aí desde então. Entendi. Eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar para todos ficarem sabendo também, né? Vai. Qual foi a peça mais difícil que você já fez? A mais difícil? Sim. Você diz num contexto geral ou por conta do personagem? Assim, no contexto geral, de tudo que foi acontecendo. Eu acho que foi desse ano agora, né? Desse ano a gente teve a Páscoa, com certeza de longe foi a mais difícil, porque a gente Deus já tinha dado um texto, né? Ele estava escrevendo um texto, já tinha separado os personagens e tudo, e aí infelizmente, né, você sabe que o nosso amigo faleceu, e não foi de uma maneira assim natural, né, que a gente talvez esperasse, também que a gente não está esperando uma morte, né? Mas foi uma maneira que surpreendeu todos nós. E depois disso a equipe ficou bem balançada, a gente ficou assim bem, e agora vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter. E aí conversando com os pastores, falando, não, temos que avançar, né? E nesse período de avançar aconteceu muitas coisas complicadas, por mais que a gente tivesse em oração, jejum e tudo mais, mas aí um outro rapaz que ia fazer, e esse que faleceu ia fazer o personagem de Jesus, né? O principal. E entrou um outro rapaz então no lugar. E aí esse se acidentou também 2 dias antes, né? Hoje que o penúltimo ensaio, ele se acidentou, quebrou o pulso, né? Mas tá bem, graças a Deus. Um abraço pro Márcio, valeu Márcio. E aí com isso a gente não tinha mais como colocar nenhum outro personagem, nem mais ninguém para fazer, só que tinha que acontecer, a gente já estava anunciando e tudo mais, e o consenso geral foi, não, é para honra e glória do Senhor, então nós vamos fazer. E aí foi quando a galera decidiu que eu fizesse o personagem que era do Espírito Santo, né? Que a gente falou sobre a luta que a pessoa passa da carne, o espírito, a alma que grita, aquela confusão toda. Então a gente estava retratando tudo isso, né? As dificuldades da alma de uma pessoa quando chega informações contrárias que fazem com que a fé venha esmorecer e assim a pessoa entre num conflito. Né? Então a gente falou muito sobre esse conflito aí da alma, do espírito, da carne e tudo mais. E aí eu tive esse desafio de fazer 2 personagens ao mesmo tempo. Foi quase 3, né? Porque eu fiz Jesus também, né? Foi. Então eu fiz o Espírito Santo, fiz o narrador e fiz e fiz Jesus, né? Até hoje eu me pergunto como o senhor conseguiu fazer isso. Como o senhor conseguiu decorar 3 textos, mais ou menos, né? Então, e é o mais louco que assim, eu não tava nem decorando o meu, você lembra, né? Sim, você tava com dificuldade de decorar o papel do espírito, que antes você ia fazer só espírito. E também, abrindo um pouco assim, né? Lembro que lá, um pouco depois o senhor me contou que o senhor, primeiramente, não ia fazer ninguém. Isso, né? ia só dirigir. Mas o senhor percebeu que o papel do espírito era muito difícil para algumas pessoas. Sim. Que tinha muito, muito texto, né? Verdade. Aí o senhor decidiu assumir esse papel. Na verdade, antes, lembrei agora também, era pra ser... Eu sempre fui a dúvida, né? Nunca trocou meu papel. Aí o senhor era pra ser o espírito mesmo, né? E o Gil era pra ser a carne. Lembra? O Gil Kleber. É verdade, Gil Kleber. Antes era só esses 3. Verdade. Aí depois foi mudando, aí adicionou a alma, adicionou o corpo, né? Então, primeiramente não era nem pro senhor estar ali, né? Verdade. Aí depois entrou, aí você teve que fazer mais papéis, e isso foi dificultando. Eu nem consegui imaginar como o senhor conseguiu decorar os 3, né? Eu vou dizer vou pegar a sua fala. Foi Deus. Não tem outra explicação. Foi somente Deus mesmo, porque era o último ensaio, então já tinha que... Eu não ensaiei nada e foi muito legal. Aí veio os meninos que fizeram os soldados, né? E eu apanhei nessa peça. E eu apanhava e tinha que falar o texto tranquilo. Então, assim, eles batiam e eu tinha que falar como se nada tivesse acontecendo, porque eu estava fazendo uma dupla personagem ali. Então, foi muito louco mesmo, assim, e de verdade, a entrega foi muito grande e foi Deus mesmo, né? Então,
E Deus falou de uma maneira linda. Não foi uma peça, foi uma pregação, né? Eu acredito que foi uma das peças mais difíceis que a gente fez aqui junto com a igreja, com a galera da Família da Fé. Ah, entendi. Agora voltando um pouquinho, assim, né? Lá em São Paulo, vocês têm um teatro, onde inclusive eu tenho aula, né, da Bezalel, que eu já falei. Isso. Do teatro lá, o CNC, onde vocês apresentam várias peças, né? Sim. Quando vocês conseguiram, né? Quando vocês tiveram a permissão lá, quando vocês compraram? E foi quando, assim? Foi muito legal, porque assim, o teatro, onde hoje é o Teatro em si, é um teatro muito tradicional em São Paulo, fica na Brigadeiro Luiz Antônio, bem no centro ali de São Paulo, na Bela Vista, e é um teatro que já existia chamado Teatro Brigadeiro. Então, a gente entrou em cartaz lá com a peça, com o musical da Rua Azusa, e foi um grande sucesso, e aí a gente começou a perceber, poxa, o valor que a gente paga daria para a gente arrendar um teatro. E aí surgiu aquelas coisas de Deus, né? Sim. O contato do proprietário com o meu irmão, e aí eles conversaram e tudo mais, e acabou que a gente então tem... a gente pode trabalhar ali durante 10 anos. Eu esqueci o nome agora, não é licitação, é outro nome que fala, mas a permissão, vamos dizer assim, né, para trabalhar ali durante 10 anos. Então hoje funciona a escola, tem os espetáculos, vai estrear um espetáculo novo mês que vem, que é o Moisés, né, o príncipe do Egito. Estou muito ansioso por esse espetáculo. Vai ser muito legal, a galera pode acompanhar nas redes sociais aí da CNC. E tem também o seu que vai estrear o mês que vem, né? Junho, não sei a data. Junho, acho que vai ser algum sábado ou quarta. Uma coisa assim, né? E então, assim, a gente vem fazendo essas atividades, preparando atores, preparando os musicais e impactando vidas ali. Hoje não tem mais o nome de Teatro Brigadeiro, mas é Teatro Nissi. Então, foi um grande desafio, um grande presente. E para manter tudo isso, é só mesmo com a ajuda da galera que acompanha o ministério, né? Então, cada pessoa que vai lá, ela investe, compra um ingresso para assistir um espetáculo, além dela ser abençoada, ela está abençoando também, porque parte da renda vai para poder sustentar os projetos sociais que a CNC tem. Entendi. Mas quando foi que vocês, que ano vocês tiveram a oportunidade de tomar posse, assim, do teatro, né? Então, foi antes da pandemia. Assim que foi um ano antes da pandemia, acho que mais ou menos 2019, 2018, né? Acredito que tenha sido 2018. A gente estava voltando de Portugal na época e a galera estava tomando posse do teatro. A gente fez isso porque Deus nos deu uma palavra, né? Falou assim que nós estaríamos entrando em uns ambientes onde não conseguiria... onde consegue ter uma facilidade. E é muito legal porque no teatro vem muitos artistas que não vão à igreja, mas que frequentam os teatros ali. Sim. E aí vieram muitos artistas famosos que foram assistir os espetáculos e ficaram impactadíssimos com a mensagem de Deus e entregaram a vida para Jesus. Então a gente tem muitos testemunhos bem legais ali no teatro em si. Entendi. Agora voltando mais ainda, né? Que você e a mamãe já viajaram muito no mundo. Já. Tipo, vocês quase foram no mundo inteiro, né? Quase todos os lugares. Eu me lembro, né? Eu me lembro que a gente já foi para Portugal em 2018. Sim. Né? E também para os Estados Unidos, acho que um pouquinho antes, 2017. 16. Né? 16. Isso. Né? E assim, vocês também foram para outros países, já foram para Europa, né? Inglaterra. Infelizmente eu não pude ter a oportunidade de estar lá junto com vocês, né? Mas agora eu quero que você conte um pouquinho de como foi essa viagem, né? Essas viagens que vocês tiveram. Então, é muito legal porque assim, a gente nunca teve a intenção de eu vou fazer essa viagem, aquilo que a gente quer ir para o país, quer para a Europa, quer para a Itália, quer para não sei onde. Então, na verdade, assim, foi acontecendo. Deus foi nos direcionando. Quando nós fomos morar na África, logo depois que a gente voltou, aí a gente estava reunido com uma equipe e Deus falou, é o tempo de vocês irem para a Europa. Vocês vão para Portugal. Então, a gente foi para ficar 2 semanas em Portugal e ali Deus escancarou as portas. Então, não foi uma coisa que nós planejamos para ir, foi uma coisa que Deus planejou e nos colocou nos planos dele. Então, em todos os países que nós fomos, e é interessante falar isso porque, assim, o Giovanni, nós somos missionários, né? E trabalhamos com a arte para pregar o evangelho.
Então, você vai ver nas minhas redes sociais, por exemplo, não tem foto minha da mamãe passeando lá em Paris, lá no World Trade Center, ou seja, lá na Times Square e tudo mais. Não, por quê? Porque nós fomos com a intenção de pregar o evangelho. Então, nós não fomos para passear. Então, nós fomos com uma missão. Então, nessa missão foi muito legal e Deus nos permitiu ir no Brasil inteiro, né? A gente foi em todos os estados do Brasil, ministrando a palavra através da arte, os principais teatros, principais igrejas, principais praças, nos presídios, hospitais, salão de cabeleireiro. Lá na Europa fomos na Itália, na Suíça. Então, em tantos lugares a gente foi pregando a palavra do Senhor e sempre foi um desafio muito grande, né? Por quê? Porque a gente não ia com a ajuda financeira de um empresário. Então era Deus que falou, vai. A gente obedecia e eles sempre nos surpreendendo com todas as coisas, né? Ah, entendi. Também no meio dessas viagens, né, lá pra, sei lá, 2010, 2011, vocês me tiveram, né? Eu Esse nasci. foi um dos E maiores agora eu presentes. também quero que você conte a história de como foi pra eu nascer. Não, né? foi muito legal, porque assim, quando a gente casou, tem assim, os casais normalmente fazem alguns exames pré-nupciais que chamam, né? Para saber se está tudo certinho e tudo mais. E nesses exames constatou o médico que eu não poderia ser pai de jeito nenhum, que não teria como ser pai. E aí pronto, aí começou o desafio, falei com a Cris e com a mamãe, e ela falou assim, não, vamos fazer a obra de Deus. Então fomos para a África, aí chegando lá a gente encontrou uma garotinha linda, a gente quis adotar ela, mas não deu certo, que era bem complicado na época. Aí voltamos, fomos para a Europa para cumprir a missão que Deus nos deu, e chegando lá então no Instituto Cancion, a gente encontrou um casal de pastores, falaram assim, vocês acreditam no Espírito Santo, acreditam em Deus? Eu, sim, sim. Aí eles começaram a orar conosco em espanhol. A gente não entendia muito bem espanhol, mas no momento que eles começaram a orar, a gente começou a entender perfeitamente o que eles estavam falando. E falou da vida da mamãe, falou da minha vida, e falou assim, Deus está dizendo hoje que Ele vai dar um filho a vocês. Aí nós choramos muito. Por quê? Porque a gente já tinha desistido, a gente já tinha aceitado o não dos médicos, né? Já tinha aceitado o diagnóstico dizendo, não é possível. Então, para nós, a única maneira era adotar uma criança. E aí, quando foi para a África, não deu certo, então isso frustrou bastante a gente. E a gente falou, então, deixa para lá, vamos fazer a vontade de Deus, né? E quando Deus falou isso, a gente chorou muito, porque tanto o meu desejo, o desejo da mamãe era que nós tivéssemos um filho. Beleza, continuamos na missão. Quando nós chegamos então na Inglaterra, no final do culto, um pastor chamou, a gente tinha umas crianças correndo, o pastor me chamou e falou assim, tá vendo aquelas duas crianças correndo? Eu falei, sei. Ele falou, chama a tua esposa. Aí fui lá, trouxe a mamãe e o pastor falou assim, tá vendo aquelas crianças correndo, aqueles dois meninos? Sim. Ele falou, então são os meus filhos. E Deus está mandando dizer para vocês que filho não é pedra de tropeço. E Ele vai dar um filho para vocês. Falou assim, então, pela segunda vez. Aí a gente já chorou mais ainda. E aí teve um dia que a gente não estava ministrando e foi um pregador do Rio de Janeiro lá, a igreja do pastor Jackson, lá em Londres. E aí nós fomos esse dia para ser ministrados e de repente o homem veio e pulou literalmente do altar. Eu falo que ele tinha a unção do helicóptero, que ele falava assim. Então ele vinha assim, ele falou, coloca a mão na barriga da sua esposa. Eu coloquei, e ele colocou a mão na cabeça dela e falou, Deus está confirmando pela terceira vez hoje que vai dar um filho a vocês. Uau. E aí pronto, a gente não teve dúvida. E aí, quando voltamos, então depois de alguns meses para o Brasil, aí nós tivemos, já em missão, né? Porque a gente não para. Não tem, voltou para o Brasil descansar. Não, a gente continuou na missão e a gente estava, sei lá, acho que não lembro qual era o estado que a gente estava. E a mamãe começou a sentir enjoo, eu também. Os dois ficaram enjoados juntos. E aí o pessoal falou assim, tá grávida? Não é possível, coisa e tal. Aí pronto. Então a gente recebeu lá a grande notícia que nós estávamos grávidos, Uau. né? E aí não tivemos dúvida em relação ao seu nome e tudo mais. Então, Deus prometeu e Deus cumpriu. E eu acho que é até legal falar isso, porque assim, às vezes a gente fica tão obstinado nas coisas que a gente se esquece da grandeza de Deus. E a gente quer e fica só pedindo aquilo. Mas Deus, Ele sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos, e Ele sabe o momento certo, o momento exato de nos conceder aquilo que está no nosso coração, que está no coração dEle também. Então, você veio no momento certo, na hora certa, em nossas vidas. E foi como Deus disse que seria. Sim. E também teve meu irmãozinho, né?
meu irmãozinho que nasceu, João Pedro. João Pedro. Esse daí já é outra história que eu vou acabar contando aqui, né? Dessa vez eu não sou entrevistado, né? Essa vez, então, aí, na verdade, você tomando posse de toda essa história. Sim. E aí, João Marcos começou a querer ter, eu quero ter um irmãozinho, quero ter um irmãozinho. Aí, o que a gente falou? Filho, ora. E aí, o que você fez? Eu comecei a orar todos os dias. Eu acordava, eu orava. Eu ia almoçar, no almoço eu orava pro meu irmãozinho. Pedindo Quando irmãozinho. eu dormia, eu orava também. Aí teve algum dia que eu não sei o motivo, eu não lembro muito bem, que a mãe foi fazer um teste de gravidez, né? Foi. Aí tinha dado positivo, né? Aí ela falou, amanhã a gente vai num outro lugar pra ver se tá realmente positivo, né? Aí eu fiquei, quando ela tentava dormir, acho que era de tarde, de noite, eu sempre ia lá e falava, tomara que dê positivo, tomara que dê 100%, né? Aí eu ia, tomara que dê 100%, voltava. Tomara que dê 100%. Eu ia e voltava, sempre falando isso, né? E também eu fiquei orando por 2 anos inteiros. 2 anos orando Verdade, eu sou por ele, né? testemunha disso, foram São 2 anos. 730 dias orando pro meu irmão. E todo dia orando sobre ele. Aí chegou lá, acho que era alguma coisa tipo de vacina, alguma coisa assim, né? Aí falou, deu 100%. Aí eu gritei, pulei, fiquei todo feliz, né? Aí também teve, passou um tempo, né? Aí, eu vou contar um segredo também que teve, né? No chá de revelação, eu sempre queria um irmãozinho, né? Não, e ele tinha certeza Sim, eu que, tinha assim, certeza que ia ser era um homem. um menino. Porque eu E aí, orei quando a pro gente chegou menino. lá, a gente chegou lá, aí tinha que dizer, você quer escolher o menino ou a menina? Aí a pessoa tinha que colocar alguma coisa assim, Colocar né? o brochezinho, assim. Aí eu e você escolhemos. Azul, né? É. De menino. Porque eu falei, eu orei por um irmãozinho, né? Eu quero um irmãozinho, não uma irmãzinha. Aí todo mundo tava achando que era menina, né? Aí chegou lá, a revelação era bem diferente, né? Era por bolinho, né? Aí, que a minha tia é confeiteira, né? A tia Vanessa. Sim. Aí, eu peguei lá, era um bolinho, acho que era rosa e azul, ou alguma coisa assim. Aí eu fui mordir. Azul, recheio, né? O recheio era azul. Aí todo mundo gritou. Eu até comecei a chorar. Foi. Aí chorei por 2 coisas. Chorei. E todo mundo achou que ele tava chorando porque Sim. ficou emocionado, porque realmente era o irmãozinho, ele tinha convicção e tudo mais, mas você chorou por quê? Mas aí, primeiro eu chorei porque era um irmãozinho, né? E segundo eu chorei porque naquela época eu não gostava de cupcake. Aí eu comecei a chorar por causa do gosto. Mas é um ator, tá vendo? Já era ator, né? Eita, filho. Aí ele nasceu, né, em 2019, 25 de fevereiro de 2019. Isso aí. E hoje em dia ele tem saúde, né, graças a Deus. Graças a Deus. Tem 5 aninhos e ele é bem legal. Bastante também. saúde, né, Sim, filho? bastante saúde. Pois é, e aí, tem mais alguma pergunta? Ó, a gente também tem quantos minutos? Deixa eu ver, a gente tem 10 minutinhos. 10 minutos? Faça Dá uma tempo de fazer 2 perguntas Bora, dessa vez. vamos lá. De onde surgiu o projeto lá no Osiel, né, que você tem? O Osiel é um bairro aqui na cidade de Campinas, né? Uma das maiores ocupações da América Latina ficam na cidade de Campinas. Nessa região que ele está falando, são quase que 100 mil habitantes dentro de Campinas. Então, assim, um pessoal que é muito carente. E a gente acompanhou, né? Quando eu vim morar em Campinas, isso há 30 anos atrás... Nossa! Não, deixa eu lá, muitos anos atrás não era tanto populoso Campinas, né? E de repente tiveram essa ocupação grande, o número dobrou muito de habitantes aqui, e a gente começou a ver a necessidade. Então, como eu já era missionário, então a gente sempre teve um olhar em relação ao Parque Osiel. Mas como a gente estava viajando muito, não dava tempo de fazer a missão aqui. Já em 2016, quando a gente veio de missão lá de Goiânia para cá, aí Deus me fez olhar com uma maneira mais particular, mais atenta em relação ao Parque Osiel. Então eu comecei a fazer alguns contatos e comecei a dar aula de teatro lá. Então eu pegava minha bicicletinha, saía na Anhanguera, vinha pedalando e ia lá, dava aula durante a tarde para alguns alunos, aula de teatro. Ganhamos um espaço e aí a possibilidade de fazer uma base missionária. Mas logo na sequência, as mesmas pessoas que nos deram o espaço pegaram de volta, porque tinha ficado bonito e eles tomaram. E na época a maioria das ruas eram ruas de terra, muitos barraquinhos de madeira, muita violência muito grande e tal. Só que Deus falou, é o tempo de vocês irem para os Estados Unidos. Foi quando nós fomos ministrar nos Estados Unidos naquela época, né? E quando eu voltei, eu falei assim, nunca mais vou fazer nada ali. Só que aí, de novo, Deus trouxe o meu coração. Aí começou a pandemia, as nossas agendas com o ministério pararam. E aí Deus falou, agora você vai voltar para o Parque Osiel. Eu falei, Deus, mas o que a gente vai fazer lá? Então me mostra
qual é o lugar. Pandemia, tudo fechado, as igrejas fechadas, as ONGs fechadas, tudo fechado. E Deus falou assim, então vocês vão começar com o trabalho de evangelismo. Juntamos a galera do teatro da igreja e fomos fazer evangelismo lá. E ali o amor foi algo, a necessidade a gente viu que era grande. Logo na sequência começamos a ajudar com cestas básicas, porque estava tudo fechado. Mobilizamos um monte de gente, muita gente ajudando. Depois começamos a construir casas, onde eram barraquinhos de madeira, porque Deus foi apresentando algumas famílias em situação de risco e totalmente abandonado pelas ajudas que poderiam, pelas pessoas que poderiam ajudar. Então a gente mobilizou a nossa galera do teatro e nós fomos cumprir essa missão, derrubamos os barraquinhos de madeira e construímos casas de alvenaria. Aí depois ganhamos um terreno, ou melhor, uma casa, e nessa casa a gente começou a entregar cestas básicas. Então a gente entregava uma média, teve meses que a gente entregou 600 cestas básicas no mês, depois caiu para 300, depois 200 por mês, e a gente manteve esses 2 anos de pandemia. E começamos um culto lá, porque as pessoas começaram a pedir culto e começaram a me chamar de pastor, senhor, nós queremos culto, quando vai ter culto? Eu falei, vocês querem mesmo? Quero. Então vamos fazer um culto segunda-feira, 7h30 da noite, quero ver quem vai. E não é que lotou? Lotou. E aí a gente foi derrubando as paredes, ampliando o salão e tudo mais. E aí com isso a gente nasceu ali então uma igreja. Né? Então hoje nós estamos lá com essa missão na Gleba B, um bairro chamado Gleba B, que fica na região do Parque Uziel, e onde a gente tem hoje uma igreja que se chama Família da Fé Church Bethesda, onde nós damos aula de teatro, damos aula de dança, não tem como fugir, né? E temos outros trabalhos ali também durante a semana e continuamos ajudando com esse trabalho social, com a entrega de cesta básica, as roupas, enfim, o que as famílias necessitam. Entendi. Quanto tempo falta ali, que eu ainda não consigo ver? Falta 9 minutinhos. Nossa, 9. 1 minuto Você vê que passou rápido? Caramba. É que foi bem rápido, né? Deixa eu pensar em uma pergunta aqui. Já sei. Você falou, né, e eu tal. posso falar do Parque Uziel ainda, enquanto você formula essa pergunta? Pode assim, se você quer conhecer, você já conhece bem o que você faz lá, você ajuda a gente na igreja, ele faz um monte de coisa lá na igreja, mas assim, se você quer conhecer o nosso projeto, quer nos ajudar, embora estejamos ali como igreja, então nós temos um projeto social ao lado também. Então a gente traz as pessoas para o projeto social e elas são direcionadas a Cristo, não é a igreja, a denominação. Né? Então se você quer nos ajudar, ser um mantenedor desse projeto, você pode procurar aí nas redes sociais Artistas em Ação. Tem lá o site artistasemação.com.br, onde você vai poder presenciar tudo isso que eu estou dizendo, você pode assistir lá, artistasemação.com.br. E também você pode procurar nas redes sociais aí, no geral, né? Mas no Instagram a gente acaba postando mais coisas lá, @artistas em ação, no Instagram ou no Instagram, né? Então, Artistas em Ação, para você conhecer um pouquinho melhor, ir lá, de repente, você poxa, eu posso passar uma temporada com vocês ajudando, trabalho de evangelismo, reforma de casa, ajudando a limpar os terrenos, ajudando a fazer visita. Você pode ajudar a gente em várias áreas. Eu posso ser um professor de dança que a gente está procurando? Pode. Então, é só entrar em contato com a gente através do Instagram, Artistas em Ação, tá? É isso, viu como que eu falei rápido? Já formulei Ou aqui. pode me chamar, né, direto aí. Coloca a sua mensagem. Formulou a pergunta? Já formulei aqui a pergunta, né? Como que foi para expandir a igreja? Porque primeiro eu lembro que a gente começou onde hoje em dia é o Kids lá, né? Lugar para as crianças. E agora a gente está num lugar maior. Como que foi para o senhor expandir, assim? Né? Se teve dificuldade, porque eu lembro também que eu até fui vários dias para te ajudar a pintar lá. Lembra? Eu acho que eu ainda tenho até foto, né? Verdade. Da gente pintando lá as paredes, eu carregando um negócio de areia, né? Então como que foi as dificuldades pro senhor, assim? São muitos, porque é um projeto que assim, ele não é financiado pelo empresário, né? Então tinha um prédio do lado, já existia, e é um salão muito maior. E aí a gente queria entrar lá, só que assim, aí tem a questão do aluguel, tem a questão da manutenção do prédio todo. Então era um lugar que era uma casa de show, e ali tinha muita prostituição, muita droga, e a gente começou a orar para que aquilo acabasse e que pudesse vir uma igreja. Mas aí aprove Deus que a gente que estaria ali naquele lugar. Então as dificuldades foram muitas, né? Como eu disse, a gente não tem um mega empresário nos ajudando, financiando o projeto. Então lá são pessoas simples que ofertam
né, que ajudam de maneira braçal mesmo no projeto. Algum vai lá que eu sei pintar, pinta, o outro, eu sei fazer uma instalação elétrica. Eles fazem, mas as dificuldades são grandes e a gente, quando surgiu a oportunidade, falou, meu Deus, e agora? Da onde a gente vai tirar essa grana toda, né? Mas Deus não desampara, né? Se Deus dá o sonho, Ele dá as ferramentas, Ele dá os recursos, e a gente tem avançado, vai fazer 2 anos agora. Sim. Daqui 2 meses vai completar 2 anos de existência da família da Fat Church Bethesda, e como um projeto, já quase 5 anos, a gente está para completar 5 anos como um projeto social ali, então, na região da Gleba. E assim nasceu a igreja Família da Fat Church Bethesda, ali na região do Parque Ocial. Ai, ai. Então Ai, foi ai. foi um ótimo bate-papo que a gente teve aqui, né? Respondemos muitas perguntas que provavelmente outras pessoas tenham também, né? E também eu quero fazer uma última perguntinha por causa do tempo ali, Sim. né? Como é que é, assim, pra ajudar as pessoas? Eu tenho, assim, eu também quero fazer uma pergunta dentro dessa pergunta, assim, você não tem medo que, tipo, elas vão por interesse, tipo, eu só vou porque pego o cesta básica e eu vou embora. Você tem medo disso? Você não gosta? O que é, assim, pro senhor? Cara, foi muito inteligente. Você está com ponto aí na vida? Eu vou essa pergunta. Na verdade, eu não tenho essa preocupação, né? Porque assim, a gente foi para ajudar as pessoas, a gente sabe que as necessidades são reais, tem muitas famílias que precisam muito mesmo, mas muitos disseram para a gente, tem muita gente que pega a cesta básica, pega as coisas e vão vender. Mas assim, nós temos que fazer a nossa parte. Então, se eu tenho um pão para dividir, eu vou dividir. Agora, o que você vai fazer com essa parte que eu dei a você já não cabe mais a mim, cabe somente a você. Então, ou seja, a responsabilidade não é minha. Então, nós fazemos um cadastro das famílias, vemos a necessidade, vamos atrás de doações, pegamos as doações e entregamos para a pessoa. Agora, se a pessoa ela mentiu para obter aquilo e depois vender e fazer uma outra coisa, aí já a responsabilidade é dela. Mas nesse processo, a gente vai orientando as pessoas a importância de falar a verdade, vai pregando a palavra de Deus para eles, justamente para que eles saiam dessa escravidão da mentira e possam ser pessoas íntegras, né? Honestas. Então é um processo. Então eu não tenho essa preocupação de tipo medo, receio, a pessoa só vem buscar a cesta básica. Então enquanto a gente tiver e a pessoa está precisando, nós vamos entregar, nós vamos ajudar, nós vamos socorrer. Então são com roupas, tem famílias que precisam de fraldas, e não só crianças pequenas, tem muitos idosos que têm que usar as fraldas, então a gente corre atrás de fraldas, outros precisam de creme, outros precisam de coisas específicas e que não é barato comprar. Então a gente faz as campanhas para poder ajudar as pessoas, e enquanto Deus nos der força, nos der fôlego, e enquanto Deus estiver dizendo, continue fazendo, nós vamos continuar fazendo, independente se as pessoas fiquem congregando com a gente ou não. Porque lá tem muitas pessoas que pegam alimentos com a gente, ou que vêm jantar ou almoçar com a gente, que a gente faz almoço, faz janta, depois dos cultos, eles congregam em outras igrejas, e não tem problema nenhum. Né? O que eu falo para eles, vocês não precisam congregar com a gente, vocês têm que estar congregando em alguma igreja onde digam a verdade, que preguem a palavra do Senhor. Então, independente se ele é membro da família da Fat Church ou não, a gente vai continuar ajudando a pessoa. Então a gente não vai fazer acepção de pessoas, nós vamos ajudar. Então não tenho esse medo, essa preocupação. Entendi. Agora, como falta mais ou menos 3 minutinhos, 2, né? Uma perguntinha rápida, né? Bora. Uma perguntinha bônus, assim. Bora. É que eu lembro que teve uma época que teve um menino que morou lá também, né? Verdade. Numa parte de baixo. Como Sim. que foi as complicações? Eu lembro que Cara, teve algumas, né? teve muitas. Essa é um rapaz, ele... Na verdade foi um menino, né? Foi um rapaz, eu chamo ele de menino porque eu sou mais velho que ele. Mas esse menino, ele ficou preso a metade da vida dele e passou na cadeia, entre idas e vindas. E ninguém mais queria ele, nem a família, nem ninguém. E quando a gente ganhou essa casa, a gente estava terminando de construir a casa da mãe dele. E a gente contratou ele como pedreiro para ele construir a casa da mãe dele, olha que legal. E depois a família não queria que ele morasse em casa por conta do passado. E eu falei, não, nós vamos investir nesse menino. E trouxemos ele para morar dentro dessa casa. Então a ideia era ele cuidar ali da casa. E todos os dias a gente discipulando, orando por ele e tudo mais. E é interessante essa pergunta porque assim, a gente não pode desistir das pessoas. Então, só que tem muitas pessoas que desistem delas mesmas.
E nesse caso desse rapaz foi isso. Então nós demos tudo que ele precisava, né? Eu falei, cara, você não precisa com alimentação, tem chuveiro quente, tem água, não tem para pagar aluguel, não pagar nada. Então você só viva e cuida do lugar onde você está, né? E com isso a gente foi discipulando. Só que ele fez uma escolha, né? E ele escolheu não receber aquilo que Deus estava dando para ele e voltou para a vida do crime. E a gente conta isso com muita tristeza. Infelizmente hoje se encontra preso mais uma vez. Mas isso não nos enfraqueceu, não, nos deixa tristes, mas nos dá mais força para continuar investindo nas pessoas. Então, se Deus acredita nas pessoas, nós temos que continuar acreditando nas pessoas também. Então, a gente, por mais que tenha tido essa situação complicada, a gente investiu em outras pessoas que hoje estão bem, deixaram a vida do crime, deixaram a prostituição para poder estar servindo a Deus. Então, isso que nos faz continuar. Ah, que bom. Agora falta mais ou menos de um minuto. Ah, né, certo, tá pra acabar o acabando. podcast. Então, espero que você tenha gostado, né? Hoje foi meio diferente. Foi eu que entrevistei meu pai. Ele começou me entrevistando um pouquinho no começo, né? Mas aí acabou que inverteu os papéis. Então, esse foi o Hora Extra de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, vai ver nos outros podcasts que meu pai foi entrevistando. Ele que entrevistou dessa vez, né? Das outras. Então, espero que você tenha gostado. Então, até o próximo Hora Extra! Valeu, fechou.